A paz do Senhor aos irmãos. Hoje eu estava lendo aqui Marcos 9:17. Olha que interessante o que diz o texto e o que Deus revelou para mim. Em uma multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai-se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsasse e não puderam. E ele respondendo lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito imundo, mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Até aqui. Olha que interessante. Certa vez, eu fui de uma igreja evangélica que lá eu vi algumas pessoas manifestarem esses tipos de demônio. Demônio que fazia as pessoas se debaterem, que faziam as pessoas se jogarem no chão. E eu via muito isso naquela igreja. E um dia eu me perguntei: caramba, será que isso... Eu sentia que tinha algo de errado comigo naquela época. E eu falava assim: mas eu nunca fiquei dessa forma. E aí eu resolvi perguntar ao pastor o porquê. E tinha várias pessoas conversando com o pastor, então tinha uma fila para conversar com o pastor ali, fazer algumas perguntas. E um rapaz que estava à minha frente, quando chegou a vez dele para falar com o pastor, parece que ele tinha a mesma dúvida do que eu. E aí ele falou para o pastor: pastor, eu sinto que tem algo em mim, mas eu nunca manifestei como essas pessoas aqui manifestam. E aí o pastor falou assim: é porque em cada pessoa o demônio manifesta de um jeito. E aí, como assim, pastor? Aí esse rapaz, ele tinha uma ferida na pele, e o pastor falou assim: como essa ferida que você tem na pele? Deus me revelou que você tem essa ferida, você já foi em vários médicos, e os médicos não conseguem diagnosticar o que você tem. E aí o que acontece? É onde o demônio está entrando na sua vida. Ele está lhe colocando uma doença. E aí, quando a gente lê Marcos 9, a partir do verso 17, a gente vai ver que o demônio, ele manifesta na vida de cada pessoa de uma forma. Algumas pessoas ele vai manifestar fazendo aquela pessoa sentir raiva do mundo, sentir raiva não sabe nem do que, mas está sentindo raiva. Algumas pessoas o demônio vai manifestar com doenças que o médico não consegue descobrir o que é. São doenças que muitos... ele já procurou médicos e médicos, os melhores naquela especialidade, mas o médico não traz uma resposta. Por quê? Porque são demônios que entraram na vida daquela pessoa.
Demônios que entram na vida de pessoas que a pessoa não consegue ficar bem no relacionamento com ninguém. Não é feliz no casamento, não é feliz no seu namoro, não tem felicidade conjugal. Muitas das vezes ele manifesta na vida da pessoa para que a pessoa venha ver pornografia, para que a pessoa venha se envolver com coisa errada, venha se envolver com vícios. É dessa forma que demônios muitas das vezes manifestam na vida de algumas pessoas. Para a pessoa, ali quando esse pastor explicou para aquele rapaz, ele me perguntou qual era a minha pergunta, eu já tinha tirado minha dúvida. Eu falei, eu acabei de tirar minha dúvida aqui também, pastor. Então a gente vai ver que os demônios, eles manifestam na vida de pessoas, de cada pessoa, de uma forma. Algumas eles vão entrar no corpo daquela pessoa e vão se manifestar, vão berrar, vão rolar pelo chão. Vai dar coragem para aquela pessoa fazer coisas que se ela não tivesse endemoniada, ela não faria. Vai colocar vício dentro daquela pessoa. E aí? Quanto tempo você ainda vai querer viver dessa forma? Quando nós lemos, eu li esse texto, Jesus pergunta para o pai dessa criança, desse jovem, quanto tempo ele está assim? E ele falou, desde criança. Olha, às vezes o demônio está manifestando na sua vida com um problema desde a sua mocidade. Às vezes até mesmo antes mesmo de você nascer. Sua vida já foi entregue na mão de um demônio. E você não percebeu a manifestação dele na sua vida. Às vezes você até vê coisas ruins acontecendo e você não entende. Eu já fica perguntando, Senhor, o que eu fiz para merecer isso? São demônios que entraram na sua vida e estão te destruindo todos os dias. Por que você não entrega a sua vida para Deus? Entrega a sua vida para Ele. Fala para Ele, Senhor Jesus, me livra. Me livra, faça como esse pai, ele fez. Vá até Jesus. Porque o único que pode te libertar da mão do demônio se chama Jesus Cristo. Não tem outro lugar, não tem outro caminho. Vá até Ele. Pois Ele é o único que vai te ajudar. Não tem outro caminho. O único caminho que leva ao céu é o Senhor Jesus. Que leva a Deus é Jesus. Essa história que todo caminho leva a Deus é mentira. Só tem um. O próprio Senhor Jesus falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele ninguém alcança o Pai, ninguém vai ver o Pai. Até quando você vai continuar deixando o demônio fazer da tua vida o que ele quer? Tira essa legalidade da mão do demônio. Legalidade que você permitiu ele ter, alguém ligado a você deu para ele. Quantas pessoas antes de nascer o próprio pai ou a própria mãe já ofereceu? Então, tenha fé. Tenha fé. Creia. Porque eu creio e acredito que se você entregar a sua vida para o Senhor Jesus, esse problema que te aflige, que você não sabe de onde vem, vai se resolver. Eu espero que essa mensagem toque o coração de cada um que assistiu a live. Quero agradecer a todos vocês e todos aqueles que irão assistir depois. E que o Senhor Jesus abençoe a cada um.